Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer uma série de tutoriais diários sobre modelagem 3D, pegando coisas e objetos do dia a dia, como por exemplo esse vasinho aqui. Eu preciso da modelagem dele, né? Eu posso fazer sozinho ou posso fazer diretamente, baixar da internet, né? Só que a modo de prática, a gente pode fazer isso aqui. Tá. Como iria funcionar? Então, identifiquemos as partes. Tenho uma parte principal, onde vai o vasinho, as perninhas que são articuladas e os bracinhos, certo? Ó, que vocês percebem aqui, tem umas perninhas articuladas, beleza. E além disso, temos a basezinha. Então, podemos começar pela base e depois a gente faz o resto, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar por aqui. Vamos começar um novo projeto, híbrido, beleza? A base, se a gente ver lá, mais ou menos deve ser uns 10 por 15, né? Vamos fazer mais ou menos, aproximadamente, 100 milímetros por 150 milímetros, 10 por 15 centímetros, beleza? E se a gente pensa numa madeira, a madeira normalmente tem 15 milímetros de espessura. E, além disso, eu fiz uma extrusão, né, para cima, um retângulo a partir do centro, né, para que fique simétrico. E, bom, por que eu fiz isso? Porque esse aqui é a base de madeira. Então, vamos abrir aqui, vamos dizer, base de madeira. Beleza. A gente pega aqui e cria um novo componente. Beleza. Essa base de madeira está fixa. Entramos aqui e vamos editar ela. O que vamos fazer agora? Arredondar. Ok, essa face aqui, ela tem 15 e vamos colocar então 7. Vocês percebem? Então, o que dá para fazer aqui para ficar um arredondado mais legal, né? Normalmente, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em um fillet. Perdão, fillet. Não. Vamos por um fillet. Adicionamos essa face e colocamos 8 milímetros. 8 milímetros, certo? Aí, ó. Só que eu não gosto dessa parte aqui. Deveria ser mais. Não sei se tem assim. Não, não vai deixar. Vamos ver se então tem que solucionar os bordos. 8, 7. Agora sim, ó. Esse que eu quero. Beleza, vamos colocar aqui 0. Vou dizer que é essa e essa. É essa e essa. E essa. 7 metros. Beleza, isso é o que eu quero. Damos um ok? Certo? Agora, essa base, né? Vamos fazer o vasinho. O vasinho iria em cima. Então, vamos criar um novo componente. Vou colocar aqui do vaso. Vaso, né? Seleciono essa face aqui em cima dessa peça e pronto. O vaso, ele é como se fosse um cilindro, né? Para cima. Então, a gente pode fazer pra ter uma noção, né? Para ter uma noção, a gente pode colocar aqui, sei lá, 82? 82, beleza. Essa seria a base que a gente tem que aumentar. Vamos colocar aqui para cima, vamos dizer que tem 5 milímetros. Ok. Agora, vamos selecionar o plano do meio para fazer o nosso vasinho, né? Como que a gente faz? A gente pode fazer com a ferramenta de revólver. E, além disso, a gente pode colocar uma referência de linha aqui para cima, para saber quanto que vai ter nosso vaso. Então, vamos estudar de acordo com essa base. Até aqui, sei lá, vou colocar 100 milímetros, beleza? E nosso vasinho ele pode ir para fora. Lembrando que eu estou fazendo um vasinho que ele não é totalmente simétrico, né? Ele é redondo, mas não é é, uma coisa que seja arredondada totalmente, né? Por isso que eu estou pegando assim, desse jeito. Então, por exemplo, aqui, ó. Beleza, aí ok. Eu coloco essa linha mais para cima, isso, e essa linha mais para baixo. Seleciono a linha, e esse aqui, eu vou falar que ele é horizontal. Beleza. E com isso, então, eu tenho dois pontos de controle, ó. Posso fazer isso para cá e esse para cá, ó. E aí eu tenho uma coisa mais assim, ó. Percebendo assim? Agora sim, essa linha aqui, eu tenho que fazer um offset da profundidade dela, né? Então, se vocês percebem, eu tenho esse objeto aqui que está fechado. Já a gente vai colocar o offset dele. Então, vou selecionar o objeto que está fechado, revolve e pronto. Aí já tem um isso assim. O que acontece? Se vocês viram aqui, ele está meio arredondadinho para cima, ó, tá vendo? Então, a gente pode trabalhar isso. Como? Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui no esboço e vamos arredondar ele, né? Esse aqui a gente pode tirar essa restrição, que era paralela, para deixar mais ou menos assim, ó. E essa aqui também a gente pode fazer um pouquinho mais redonda, né? Para que ele fique mais redondinho. Percebe? Então, beleza. Só com isso ele já se ajusta e coloca aí, ó. Beleza. O que mais podemos fazer? Agora fazer a casca, né? Então, se a gente colocar esse ojito aqui e colocar, sei lá, 4 milímetros, pronto. Já temos o nosso vasinho com 4 milímetros.
Certo. O que mais precisamos fazer? As perninhas, né? Umas perninhas aqui. Como que a gente iria fazer as perninhas? A gente pode fazer quadradinho, né? Um tubo quadradinho. Então, beleza. Vamos fazer a perninha, selecionando a vista lateral, seleciono o plano, faço uma linha aqui e para cá. Beleza. Como que eu preciso? Eu faço clique, quando eu vou colocar o final, dou um clique de arrasto para baixo e ele já faz o arco, beleza? Esse arco aqui, podemos colocar, sei lá, 12 milímetros, demais, né? 15. Beleza. E agora sim, já tendo isso aí, podemos pegar aqui, temos aqui um tubo, que é esse aqui, que ele é um novo componente, que ele é quadrado, né? E ele vai ter uma seção de 15 minutos. Pronto, aí está a perninha, tá vendo? Só que assim, a gente vai ajustar depois, né? Calma, não tem muito. E não se desesperem. Então tá. Pronto, eu tenho meu objeto, aí eu pego esse vasinho, ele tem que ir aqui fora, ele vai solto, né? Um ground do safix do pai. Aí eu vou pegar, ó, se vocês percebem, né? Tenho esse aqui como se fosse uma união, ó. Esse, mas esse, tá tudo aqui. Então o que que ele fez? Ele tem a base de madeira, o vaso está aqui, e aqui dentro ele criou esse componente que é a perna. Eu vou jogar ele lá em cima e vou chamar de perna, né? Beleza. Agora eu tenho a perna, desafixo a perna, o tiro do pai, né? Beleza, tenho o vaso e tenho o componente aqui que seria o vaso. Beleza. Gente, não está ficando igual porque meu intuito não é ficar igual, é mostrar as ferramentas e ver como que a gente pode fazer peças rapidamente. Beleza? Vou voltar aqui. Agora, esse aqui é meu componente, então vamos mover meu componente. Como que eu vou fazer isso? Com a ferramenta de mover, seleciono aqui no browser o objeto, venho aqui em componente e trago ele para cá, certo? Ó, não interessa agora como ele vai ficar. O que me interessa é que fique mais ou menos nessa parte aqui, ó. Beleza, vamos imaginar que está aí, certo? Ok, ó, minha perninha. O que que a gente vai fazer agora? Arredondar. Arredondar o quê? Essa e essa. Se a gente colocar 5, será que fica bom? 4. Beleza, a perninha aí. Beleza. E espelhamos esse componente, né? Vamos capturar a posição. Não vou criar aqui, senão componente. Vou espelhar essa perna com relação a esse plano. Pronto, temos duas perninhas. Ok, olha isso aí. E agora precisamos fazer as mãos. Que na verdade a gente não precisa fazer uma coisa muito elaborada, né? O que a gente precisa fazer são tipo os bracinhos para cima. Como que a gente pode fazer? De novo, a gente pode selecionar o plano aqui. Temos um problema, acho que se moveu, né? Poxa, bom, não tem problema. Vamos ver, finalizar aqui, vou voltar aqui no guardado, no principal, e ele salva aqui, ó. Na hora que eu trouxe, oxi, a pena é para cá, esse esboço tá tudo errado, beleza. Vou salvar, né, porque vacinho, beleza. O que que vamos fazer agora? Vamos exatamente esse mesmo sistema aqui, 15 por 15, só que a gente vai pegar o frontal, pegar esse plano, fazer uma linha assim, sei lá, para cá, aqui, né? Ok. E aí a gente vai fazer aqui no sólido, um, esse aqui, 15 por 15, ok, né? Só que a gente vai colocar nesse aqui bom, arredondemos primeiro, né? Vamos arredondar esse e esse. Vamos colocar 5, por exemplo, vamos, não, 4, né? 4. E vamos colocar exatamente nessa bolinha aqui uma esfera, como se fosse uma bolinha, né? Então, se a gente colocar nesse plano, aqui no centro, colocamos uma linha de 30, nós não vamos cortar, vamos colocar como um novo corpo. Beleza, só que agora essa bolinha tem que ficar ajustada ao centro, né? Então, se a gente pega, movimenta, se ela tem 30, a gente movimenta, em teoria, aqui embaixo, seria 7,5, né? 7,5. Pronto. Porque o rádio é 15 e a metade do rádio é 7,5. Beleza. Agora precisamos juntar. Só que a gente precisa cortar e fazer a interseção dessas peças, ó. Outra coisa, a gente precisa espelhar, né? Então vamos espelhar um componente, assim, corpos, esse e esse, com relação a esse. A gente espelha, vamos espelhar esse aqui com relação a esse também. Beleza. Coisas que temos que juntar.
Vamos juntar esse com esse e esse ali. Ok, ficou juntinho. E agora temos que juntar esse aqui embaixo. Só que, ó, ok, primeiro vamos fazer o seguinte. Esse menos esse, só que mantendo o objeto que eu utilizo para cortar. Pronto. E eu posso fazer o mesmo ou espelhar mesmo, mas vamos fazer o mesmo. Vou selecionar essa ferramenta aqui, esse é o objeto que eu quero cortar, esse é o corpo que eu utilizo de referência, e aí eu corto. E aí esses objetos aqui sobram. Se eu venho aqui em Browser, ele me mostra aqui, tenho dois corpos. Esse, posso tirar, e esse aqui também, não posso vir aqui em Browser e tirar aqui o corpo. Beleza? E o mesmo acontece com esse aqui. Então, vou pegar ó, esse corpo menos esse aqui. Vamos pegar de novo, aqui em combinado. Esse menos esse. Ok. Vamos aqui, Browser, ó, tem esse aqui e esse aqui. O que que podemos fazer para já deixar tudo bonitinho, prontinho? Esses que a gente ocultou, a gente pode dizer aqui, remover. Vocês não eliminem. Porque se elimina, não elimina o corpo inteiro. O que vocês têm que fazer é remover. E exatamente com esse. Remover e remover. Beleza. Agora, tudo isso aqui que a gente colocou, que são componentes separados, vamos juntar em um só. Beleza? Como que a gente pode fazer? Juntar tudo isso para depois a gente aqui fazer o furinho que vai, a corda, né? A cordinha que vai fixar. E aqui vai ter as perninhas também que a gente vai articular. Tá. Vamos arredondar então, primeiramente esse e esse, como tem quatro, então vou colocar dois. Beleza, arredondou. E agora vamos juntar tudo. Como que a gente vai juntar tudo? E a gente pega esse. Bom, talvez não precisemos juntar, porque o que acontece? Se a gente pensa em imprimir em 3D, talvez essas peças aqui a gente possa imprimir separadamente, né? E na sequência a gente cola. Então, a gente deixa desse jeito. Beleza. Vamos só fazer agora a articulação aqui da perna. Como que a gente vai fazer? Como que vocês imaginam que a gente pode fazer que ela se articule? A gente pode fazer de duas formas, né? Mas selecionando essa borda aqui, e se vocês pensam que a gente pode colocar aqui um parafusinho, né? Alguma coisa, tem uma coisa que tem, sei lá, 3 milímetros. E vocês têm, se vocês lembram, daqui para cá e daqui. E se vocês pegarem nessa, esse tem quanto? 7. Se vocês pegarem nesse aqui e fazem um offset de 3,5 para dentro, ela em teoria estaria no meio. Essa linha aqui. Transforma com X numa linha construtiva. E esse aqui, vamos ver se ele acha o centro. Aí, achou o centro. Aqui, ó. Esse triângulozinho é o centro dessa linha. Então, ali onde a gente vai fazer o furo. Nós vamos pegar esse aqui, selecionando lá em cima, o primeiro objeto aqui no browser. Você dá uma instrução com a letra E e corta tudo isso. Beleza, já temos o corte onde ele vai se articular. Agora precisamos cortar isso aqui. Como que a gente corta? Né? Seria tipo um arredondado aqui. Vamos lá. A gente vai pegar exatamente nessa mesma linha. E vamos fazer um círculo que tem 15 milímetros. Que é seria o diâmetro que se coincide com a linha. Aí, ó. Percebe? Então, o que que a gente pode fazer aqui? De novo, a gente pode pegar esse split body, pegar esse corpo e pega esse círculo. Ó. Se vocês percebem, agora a gente tem três partes. Vamos lá. Essa é a perna. Vamos chegar a perna middle, porque depois a gente vai espelhar ela, né? Que é a mesma coisa. Ó, tenho esse, tenho esse. Então vamos tirar esse aqui, ó. Ó, como ficou. Percebe? Só que agora, esse centro aqui que a gente tem que trabalhar, ó. Como que a gente vai fazer para que ele se articule? Não? E a gente pode fazer como chama? Uma dobradiça aqui, né? Onde o centro ele pega uma parte e o outro centro, né? E corta esse meio aí. Então vamos lá. Essa parte aqui, eu penso que ele tire. Como que a gente vai fazer? Pensando, vamos lá. Essa face vai ser minha referência. E se vocês percebem, ele deixou aqui um pequenininho, né? Um pequeno espaço e não deixou desconectar esses dois corpos. Então vamos pegar essa linha aqui, em lugar de 15, vamos dizer que 15 mais uma tolerância, 15,4. Beleza. Com isso, ele vai ultrapassar e cortar a quantidade de peças que tem. Temos três. Só que, ó, essa aqui vai ficar aí. E se a gente pegar outra, essa aqui é o articular. Então tá. Vamos cortar então dessa face para dentro. Dessa face para dentro. Vamos cortar quanto? Ó, esse rádio aqui, que foi 4, né? Então vamos lá. Ó, tiramos essa parte aqui. Pegamos esse aqui. Vamos fazer um círculo para fora. E vamos dizer que ele tem. Selecionamos a linha aqui do contorno com X. Ele se transforma em uma
Linha construtivo, ele tem 15, né? Se a gente dividir em 3, 15 dá 5. Só que a gente pode fazer uma parede de 4. Então vamos tirar menos 4,2. Beleza. E o mesmo a gente faz aqui. Aqui a gente pode fazer de duas formas. Vamos voltar aqui. Beleza? E entre as duas eu vou colocar um plano no meio. Aqui, plano no meio. De onde? Daqui para cá. Por que isso? Porque quando eu faço esse corte desse lado, eu posso utilizar a ferramenta de espelhar. Vou espelhar uma ficha ou uma operação. Seleciono a operação que eu fiz, seleciono o plano que eu quero e corto. Ó, já ficou aí. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Juntar. Vamos pegar esse plano aqui, dar clique e apertar a tecla V de vaca, né? E selecionar. Beleza. Então a gente pega esses dois e vamos juntar. Por que vamos juntar? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó. Junta e tira esse aqui, para que eles fiquem juntos. Esse e esse. Ok. Se eu habilito a perna, ixi, aqui nos faltou uma coisa. Aqui nos faltou deixar uma cópia da articulação do meio. Essa aqui. Nós vamos copiar ela. Copiar. E colar aqui. Que necesitamos dois, porque a parte que a gente cortou vai pertencer a esse lado e a parte que está no meio vai pertencer aqui a esse outro embaixo. Colamos, certo? Agora temos essa e essa aqui. Vamos unir essas duas, essa e essa. E agora temos essas duas, né? Só que agora vamos fazer o seguinte, ó. Essa menos, mantendo, esse aqui embaixo. E se a gente tira, em teoria, a gente tem aí o círculo. Só que a gente precisa arrumar isso aqui ainda, tá? Beleza, então vamos lá. Isso que acabou de acontecer aqui, a gente tem que ajustar, né? Porque senão não tem tolerância, ó. Tá vendo? Não tem tolerância. Então, como que a gente ajusta isso? Então, vamos fazer de duas formas. A primeira, vou pegar esse aqui e fazer uma cópia dele, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele fica aqui em cima. A gente vai pegar esse objeto aqui, vamos criar uma casca, um shell, só que para fora. Para fora, e a gente coloca de 0,25. Não foi. Oh, não deixou. Beleza. Então a gente vai fazer uma escala. Ah, uma escala. Se a gente pegar esse aqui, é a medida de 100%. A gente precisa colocar 1,2, 25. Pronto. Ok, então agora já temos um objeto, mas eu não gostei porque ele cresceu para fora e não é proporcional ao centro, né? Então vamos lá, vamos voltar e podemos pegar esse objeto aqui, né? E podemos cortar aqui, ó, esse e esse, e a gente coloca aqui em press tool, aqui, puxar, e a gente coloca, ó, eu não gosto disso, porque ele vai mexer vamos colocar só esse aqui, ó, vamos ver se ele deixa. Não deixa. E se a gente colocar aqui, que menos 0,2, ok, 25, perdão. Não deixa. Ah, tá, é porque tem esse aqui, ó. Beleza, desculpa. Hum, Esse aqui a gente tira, deixa esse que está em cima, que foi aquele que a gente copiou. A gente nesse e esse, a gente pode utilizar o quê? Né? Menos 0,25, ok. E agora pegamos essa e essa, que, letra Q, né? Menos 0,25. Ok. E com isso a gente pode fazer um arredondamento com a letra F desse aqui e desse aqui, meu. A gente colocou 1 milímetro. Beleza, agora sim. E bom, também podemos fazer um arredondamento dessa parte aqui, né? F, esse e esse, essa aresta e essa aresta. Bom, ok? Então, beleza. Beleza, a perninha tá ali, que seria então encaixada nessa outra aqui, ó. Só que agora precisamos fazer o mesmo, mas nessa perna aqui. Eu acho que não precisamos nem copiar nem colar, não? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos copiar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, ok? Ocultamos essa e vemos para essa. E apretamos a letra Q, essa e essa, menos 0,25, ok? Esse aqui perdão, Q, esse aqui, menos 0,25, ok? E arredondamos, né? F, essa, 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 essa aresta e essa aresta, com milímetro, ok? Ya tengo la perninha.
Ó, em teoria, não deveria se atrapalhar, porque é um círculo e aí fica a articulação. E por último, se vocês percebem que a gente tem esse aqui, é porque a gente precisa ter aqui, nós tínhamos os pés, aqui a gente tinha o pé, então era esse aqui, né? Não, não era esse não. Cadê a Little Sketch? Não, foi o bracinho. Ah, então isso aqui, ó. Little Sketch. Ah, agora sim. Vou fazer o pezinho, porque esquecemos de fazer o pé. D. Ele tem 15, mais 15 é 30, né? Beleza. Daqui ele deixa, voltamos aqui e voltamos. Pronto. Aí, ok. O que está faltando aqui? Arredondar. Então temos esse. Qual vez a gente arredonda esse, né? Em 4. Ok. E a gente arredonda esse com 10. E depois a gente arredonda esse e esse com esse. E esse com 10. Com 1. Ah, então não vai deixar. Então pegamos essa e essa. Pegamos esse aí. Damos ok. E arredondamos agora esse de novo. F, esse aqui com 4. Pronto. Assim, pronto, super cima. E agora o que temos que fazer? Esses dois aqui, os dois copos que a gente criou, vou copiar, vou colar aqui dentro. E agora eu vou pegar esse e vou remover. Beleza. Putz, não era copiar e colar. Vamos tirar aqui. Vamos remover esses dois. Remover. E vou tirar esses dois daqui. Cortar. Perna. Colar. Cadê? Você e você. Q. E Q, Q. Não tão fácil, né? Ou se deixa? Não, não deixou. É, então é copiar e colar mesmo. Esses dois a gente tira. Elimina. Elimina. Beleza. Que faz falta aqui agora, né? Vai ser o mirror. Então essa perna aqui a gente vai remover. Vamos fazer o mirror desse aqui. Pegamos componente, esse componente, com relação a esse plano. Pronto. Ah, mas eu queria ver como que esse se mexe. Beleza, vamos ver lá. Como tira a perna, que componente, ó. Esse aqui deve estar solto. Então, para que fique solto, seleciono os dois. Podemos até colocar o nome, né? Esse aqui seria interno. Esse aqui seria coxa. Coxa. Beleza. Se eu pego os dois aqui e dou clique direito, selecionando eles dois e falo para criar componentes, eu vou criar dois componentes. A perna a gente desafixa, né? A coxa a gente fixa, ou coloca um pin. E esse aqui que só fica solto, vou utilizar a tecla J, vou selecionar esse centro aqui para fora. Hum, não entendi, que não aqui. Ah, falta eliminar esses dois aqui, né? Vou apagar esses dois por enquanto. E vou colocar aqui, dessa parte de dentro. Só que se você se lembra, a gente fez um deslocamento aqui, né? Um offset. E era 0,25. Então a gente vai colocar 0,25. Perdão, 0,5, né? Porque era 25 de um lado e 25 do outro, beleza? Então pronto. Só que agora, eu esqueci de mudar. O tipo de junta, ela não é uma rígida, é uma revolve. Então, se vocês percebem, a gente volta aqui. Agora tem a minha perninha mexendo. E ela vai até aqui, e ela vai até aqui, ó. Ó, que legal. Então, se ela ficar mexendo lá, dá para fazer, mas... Beleza! Então, o que mais precisamos fazer? Esta outra perninha aqui. Já estão os bracinhos aqui. Braço. O que nos falta é Peter e configurar Sandman, el no chão, a carinha, né? Que aqui tem o corpo, ele se encaixa ali bonitinho. Falta a carinha. Nessa fase aqui, então, como que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou pegar o habilitar a origem. Vou pegar essa fatura aqui, que esse é o plano da origem no X e Y, se não me engano. E vou criar um novo plano, offset, vou capturar a posição e vou jogar para frente. Vou aqui para aqui na frente. Beleza. Na frente de onde? Na frente dessa face aqui, ó. A gente coloca aqui, está na frente, ó. Se eu quiser ser mais chato, eu posso colocar aqui 85 milímetros, beleza? Esse plano ali vai ser minha referência. Eu vou colocar agora o da origem, eu vou trazer ele para cá.
Não precisam fazer isso, tá? É só para que a gente consiga ver o quebrado. Seleciona esse plano. E se você se lembra, ele tem dois pontinhos e uma boquinha, né? Então, já selecionou o plano e fiz um esboço. Então, eu vou fazer dois olhinhos assim. Aqui, sei lá. Feito por... Não, 8 minutos, tá bom. Vou fazer uma linha de centro. Beleza. Eu vou colocar também uma distância daqui para cá de 30 e... Não, de 40. E agora vamos fazer a boca. Como que a gente faz a boca? Se vocês vêm aqui no slot, o slot é a partir do centro. Porque tem 3 pontos também. Vamos utilizar isso aqui do centro. Ó. Ixi. Vamos fazer melhor com o outro. Outros pontos. Esse, ó, 82. Então entendi como funciona, né? Slot, centro. Eu vou pegar. Seria bom colocar o ponto. Vamos colocar esse ali. Depois a gente mexe. Aqui e agora para fora. A gente tinha colocado 8, né? Beleza. Vamos espelhar, então, esses 4 vértices. E agora vamos colocar a linha aqui do centro. Como que a gente faz? Com D, esse. Para esse, colocamos 70. Ó. Beleza. E a altura, né? D, aqui, para essa linha. 53,5. E se a gente colocar isso daqui para cá, 54,5. Beleza. E a distância já ficou 70, altura igual, então a gente tem o pontinho. Oh, temos um problema, que é esse centro aqui, ó. Ele tá solto, ó. Temos que colocar o resto. Então vamos colocar, que é daqui para cá. E igual a esse aqui. Pronto, agora sim. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer vamos ver se ele me deixa fazer, né? Vou finalizar aqui. E eu vou fazer um emboço, né? De quem? Desse, com relação a essa superfície. Vamos ver se eu colocar. Colocou. Aí. E vocês podem colocar 2 milímetros ou 1 milímetro. Ou colocar para dentro. Para ser impressão 3D seria 0,5, né? Só que para dentro, né? Beleza, olha isso aí. Como o nosso objeto já bonitinho. Só que agora falta uma coisa, né? Ok. Aqui, colocar os pontinhos de referência. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Como o nosso objeto está centralizado, vamos selecionar esse plano aqui, no plano frontal, e vou colocar umas linhas de referência no colocar na construção, e vou passar essa linha por aqui, ó. Né? Por que isso? Porque se a gente está pensando em colocar ele numa certa distância, vamos imaginar aqui que está a planta, né? Ah, fio pode atrapalhar. Em teoria, assim funcionaria. Então, vamos transformar essa linha construtiva em linha normal, colocar um tamanho dessa linha aqui, 250, configurar 300, e a partir daí a gente ajusta aqui para onde ela passa. Sei lá, pode ser por aí, né? Vamos ver quantos graus tem. Ah, vamos colocar 25 graus. Pronto. Para que isso serve, né? Vamos fazer essa linha virar duas com espelho. Ok. Vou vir aqui em sólido. Vamos criar uma linha, como chama? Um tubo, né? Só que nesse caso é redondo. Não é 15, é, sei lá, 6 milímetros. Pronto. Aí, ó. Ok? E o que ele vai fazer? Esse tubo aqui, ele é novo corpo, sim. E agora vamos cortar. Quem? Esse menos esse. Ok. Vamos cortar de novo. Esse menos esse. E agora sim podemos dizer para tirar. Pronto. Então agora temos furinhos para colocar o nosso fio, que vai carregar a nossa, nosso projeto do nosso vasinho que se movimenta. Então é isso, pessoal. Esse seria como tutorial desse vasinho aqui. Não ficou exatamente igual, porque a gente não estava procurando isso, senão replicar a ideia. E essa vai ser a primeira peça do vídeo de hoje, tá bom? Então fica lá, pratiquem, sigam no passo a passo. Vou tentar deixar um resumo lá na descrição do vídeo. E inscrevam-se, não custa nada. Na verdade, me ajuda bastante a continuar com essa série de modelagens. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Are you listening?
Damn. Uh.